A conversa é sobre medo mesmo. A conversa é sobre medo. Hoje o dia talvez seja do medo, né? Talvez eu grave 3 horas de vídeo, 3 horas de vídeo sobre medo. Com medo, com cada vez menos medo. Pensando na vida, pensar na vida. Olha, eu não sabia que pensar na vida era uma coisa tão interessante. Pensar na vida. Pensar na vida, pensar na vida. Mas olha, eu vou te falar um negócio. Eu estava querendo fazer um alongamentozinho antes de começar esse vídeo, porque a gente tem que levantar um pouco, caminhar. Para quem grava vídeo como eu, olha, eu gravo 1 hora, 1 hora e meia, dou uma parada e depois continuo gravando. Era para eu sair agora? Não, não vou sair agora. Algo mais importante tem que ser feito, eu não sei o que é. Mais importante tem que ser feito. E agora, nesse exato momento, o que é mais importante é dar uma alongada. Isso tem tudo a ver com o vídeo anterior. O vídeo anterior ele fala um pouquinho de dúvida, de certezas, e o professor Alvarães, ele é o que escreveu Sistemas, Organização e Métodos. E eu tenho acesso a ele pelo Kindle Unlimited. E ele escreveu com uma tranquilidade, é que é de um degrau para o outro. Você não vai resolver tudo. Olha, mas eu queria resolver as coisas aqui em casa, pelo menos um pouco. Um pouquinho, sim. Não. A minha busca é de um sistema perfeito. Eu sempre busquei um sistema que vá arrumando as coisas, um sistema que gere até uma filosofia do viver, um sistema administrativo. Eu sempre me preocupei com isso. Um sistema administrativo que me fizesse viver com tranquilidade e segurança, para que eu pudesse dar conta das diversas coisas da minha vida. É a verdade. Pronto, é isso que eu queria. E eu vou dizer para você, foi difícil recuperar essa verdade. Porque a verdade é uma coisa que a gente fica fugindo, mas ela está ali embaixo agindo. Ela está ali embaixo condicionando. Por isso que é muito importante a gente dominar as verdades mais profundas, dominar as verdades mais profundas, ser rei de espadas. Quem sabe de história sabe que espada está ligada a cavaleiro medieval. Tá conectada. Mas quem não sabe nada fica olhando um cara que é senhor de si. É um cara que se domina, olha, ele tem um domínio. E esse domínio ele se espalha para a sua personalidade. Veja que ele tem rostos nos ombros. É o seu próprio rosto que ele mostra a hora que ele quiser. Pode ser que um rosto esteja sorrindo, um rosto esteja chorando. Ele mostra. E ele tem uma faquinha pequena, olha, tem uma faquinha pequena. Ele tem na verdade é um cetro branco. Um cetro branco de pontinha dourada. Pronto, ele é um cara que é senhor de si. E que tem cetro, tem autoridade. Ele tem uma autoridade sobre ele mesmo. Ele domina, ele se domina. Olha aqui contra a luz, não dá para ver nada, mas aqui ele se domina. Ele é um cara que se domina. Ele domina a si mesmo, se venceu. Olha aqui os rostos aqui. Um está sorrindo, o outro está sério. São as facetas da personalidade que ele dominou. Dominou a própria personalidade. E a personalidade está... Veja como a carta é uma obra de arte, né? Essa carta temática é muito bem feita, porque o rosto está ali à mostra.
é o contato com a sociedade, o contato com a vida. A personalidade é o jeito que a gente se apresenta na vida. Então foi muito bem feita essa. Quem elaborou cada carta tinha uma sensibilidade, ou a coisa foi se aperfeiçoando, porque é uma genialidade, é uma obra de arte muito grande. A gente olha, e se a gente olhar bastante tempo, a gente sente coisas, mas tem que olhar bastante tempo. Não sei quanto tempo, cada um tem seu tempo, mas não tem como, é só olhando para a obra de arte para ela falar com a gente. Porque a gente vai internalizando, vai internalizando, vai internalizando até que sai alguma coisa. É o excesso. E é a teoria do excesso mesmo que resolve tudo na vida da gente. É um excesso. O excesso ele resolve tudo. Ele é uma grande resposta. Grande resposta. E o excesso me leva a dizer o seguinte: eu vou dar uma parada realmente para dar uma alongada, porque eu já estou muito tempo sentado nessa posição. Pronto, tem que transcender, mas tem que voltar para um eixo. O professor, só que eu não resisti, eu falei, cara, deixa eu andar um pouquinho mais por essa feira para encontrar algo muito bacana, sei lá, uma laranja, um melão, uma pera, que eu gosto de pera. E eu encontrei um moranguinho bem bacana agora no livro dele, que diz assim, não adianta nem tentar fugir da organização, porque a dor é tanta que a organização virá de alguma forma ou de outra, mas com menos dor. Eu entendo que a organização é para diminuir a dor. E não organizar dói. A organização ela administra o excesso, administra até a energia. Eu sempre quis algo que fluísse na minha vida, sempre um sistema administrativo que fluísse, tudo fluísse, que a vida... Não tem aquela frase, onde a organização parece não haver trabalho? Tem organização. Então todo mundo está fazendo, está tudo fluindo e parece que nada está sendo feito e tudo funciona. Como é isso? Como implantar isso numa empresa? Me contrate que eu te falo. Mas não agora. Não me contrate agora não, porque eu tenho que me implementar. Implementar a minha empresa, resolver os meus problemas, porque não adianta eu aparecer. Isso já aconteceu. Não adianta eu aparecer à frente de alguém para ensinar coisas que eu não sei também. Mas muita coisa eu já soube, sim. Soube, já fiz, e já tive êxito naquilo. Erros. Nossa, como eu errei. Como não deu certo, como coisas não deu certo para mim. Eu posso dar uma palestra sobre erros, tá? E muitos acertos também, que eu vejo hoje, ao final da minha carreira, eu consegui fazer uma carreira com pouquíssimos inimigos, isso é difícil. Parece ser fácil, né? Mas não, você tem que decidir, às vezes até em não exercer autoridade. Às vezes é importante escolher entre a amizade e a autoridade. E eu fiz muito bem essas escolhas, muito bem. Então sobre isso eu posso falar, sobre autoridade não autoritária. Isso eu posso dar uma palestra sobre autoridade não autoritária e mostrar no mundo quem tem. O Mandela tem, pelo menos para nós, né? Porque o ponto de vista é muito importante. Ele tinha uma autoridade, até a imagem dele tem uma autoridade não autoritária, não precisou nem de nenhuma violência para eu acreditar nele. Tá legal, vamos voltar para o medo? Vamos voltar para aquele medo? Na verdade é o medo, mas primeiro, então faço questão de falar isso agora, pare. Se você está vendo o vídeo, se você está vendo direto esse vídeo, que já está virando um curso, né, um curso sobre medo, sobre a vida, sobre viver que vai virar um livro sim. Isso vai virar livro, porque não tem como essa minha aventura do viver não colocar num livro, não tem como. Eu sou capaz de assistir os vídeos de novo para anotando as coisas para o livro, sou capaz.
ou de começar a escrever de uma maneira um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, para ir escrevendo já o livro e soltar realmente um livrão. Livrão, 300 páginas sobre a vida, sobre a minha vida mesmo, escrito em 1 ano e meio e tal. Porque a vida tem muito conteúdo. É a história do seu dia a dia. É a história do seu dia a dia. Basta escrever o seu dia a dia que dá um livro muito bom sobre o medo de viver, sobre a dúvida. Será que eu consigo hoje? Será que eu consigo agora com essa mudança da vida? Porque a vida é muito dinâmica. E num contexto de vida dinâmica, o que pode ser feito? O que pode ser feito num contexto de vida dinâmica, gente? É ir mudando também junto. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, mas como é que eu vou mudando? E para que eu tenho que saber as coisas? Para que eu tenho que saber como mudar? Para sobreviver, amigo, para trazer o melhor para você e para os seus. Então, será que a gente tem que se organizar para isso? Tem. Então, por isso que eu estou andando na feira do seu Alvarães, olhando como quem não quer nada e pegando um morangão agora. O morangão diz o seguinte: aprenda a conversar consigo mesmo, não, com as pessoas. A comunicação é importante. E não adianta, e não é comunicação entre os setores da empresa, não, é comunicação com as pessoas, sim. Decorre então que todos os setores devem saber exatamente o que se espera deles. Devem se conhecer muito bem, devem saber, devem até trocar informações, para que eles possam trabalhar bem. A comunicação entre os setores não pode ser algo centralizado totalmente, porque eles têm problemas entre si que eles podem, através de uma linha direta, resolver. Isso o professor Alvarez sabe muito bem e já falou de uma forma simples. Cada setor consegue resolver suas questões desde que consiga se comunicar com o outro. Pronto, é isso. Porque o setor isolado é mais difícil, até porque um setor isolado não serve para nada, porque está isolado, gente. Não tem como. Não tem como, não tem como. Tá bom, então eu vou dar uma paradinha, fazer meu alongamento. É VaptVupt, é que nem o Didi, né? VaptVupt. E vamos voltar mesmo, voltar, porque tem muita coisa para ser falada hoje. Nossa Senhora, muita coisa. Retomado, retomado, retomado. E eu volto para a feirinha lá do professor Alvarez, Alberto Alvarez, né? E descubro uma maçã agora aqui no livro. Tem uma página que ele tem uma tabelona que ele indica possibilidades de analisa problemas e sugere soluções. Não vou entender direito isso assim, porque não tem uma receita de bolo. Minha receita de bolo é o Seminole, pronto. Então, contrariando um pouquinho o professor Alberto Alvarez, ele pode dizer assim, talvez algo no sentido de que a partir do momento que se descobre que a empresa não está em, em uníssono, com certeza algo de organização deve ser conversado. Concordo totalmente com ele. Mas é um pouco genérico. O que tem que ser conversado? O que tem que ir lá olhar? Tem que seguir essa dor, tem que identificar a dor. Primeira coisa, quais são os sintomas? Como é que isso aparece na empresa? Como isso aparece na minha vida? A empresa já é dividida em setores. Mas eu lembro que quando eu era diretor de um instituto de psicologia, existiam setores canônicos, né? Setores básicos que serviam para qualquer empresa. Por exemplo, que a gente chamava de níveis de maturidade empresarial. Quando a pessoa tem seus processos maduros, a pessoa é adulta. Seus processos maduros. A metodologia é bem amadurecida, ela leva ao amadurecimento de toda a empresa.
Então, a primeira coisa é uma metodologia de arrumação da casa, até da casa onde eu estou morando. Eu olho para aquela bagunça toda quando eu subo a escada para vir gravar, olho para o quintal, olho para as coisas que eu preciso ainda fotografar algumas coisas. Eu tive a ideia de fotografar os problemas, porque anotar é tão arcaico, né? Ninguém anota mais nada. Hoje em dia todo mundo tudo é digital. Eu digo o seguinte, que o interessante não é saber que tem alguma coisa que não está que está destoando, é saber como ela destoa, aonde ela destoa. O entendimento é esse destoar é a voz de vários setores da empresa ou de um só. Está todo mundo destoando, só está doendo aonde? E saber onde é a dor é fundamental. Mas o interessante não é só isso, é saber o que fazer. E a dor também tem um componente de insegurança, porque se está doendo, como é que eu vou resolver isso? Aonde eu vou comprar? Como é que eu vou arranjar um profissional para trabalhar com isso? Organização e métodos funciona? Funciona. Criatividade funciona? Uma criatividade levada a sério funciona? Criatividade empresarial, pessoal, funciona muito. E ele fala também de uma forma muito educada. Pare, pare e pense. Pare e pense, pare e pense, pare e pense. Aí vem aquela. Se quando a gente chega na situação normal, é hora de pensar, não, o organismo pensa em tempo real, ele pensa. O Deep Blue ele funciona de uma maneira tão forte que ele já pensou tudo que ele quer dizer através da dor. Então a dor é um indicativo de tudo que alivia, então ele já sabe o caminho. O caminho do alívio, a dor explica, porque a dor é sempre específica. É o sintoma da empresa. Então tem que conversar com a dor, tem que conversar com o sintoma da empresa. Saber exatamente como ele é, desenhá-lo até. Que cor tem esse sintoma? Qual é a cor desse momento? Eu sempre pergunto. Qual é a cor desse momento? E por que eu falo de cores? Porque a única maneira de sair de números. Não, também números também funciona. Mas é a única maneira de sair de regras escritas. Cara, socorro. Muita gente está travada por regras escritas. Na minha prática como terapeuta, como psicólogo online, porque agora eu gosto muito mais de atender online, eu digo o seguinte: parem de falar, porque se você está cavando um poço, pare de cavar, porque você pode estar se afundando. Primeira coisa, se você desconfiou que está cavando um poço, pare de reoriente-se. Reoriente-se para saber se está cavando para o lugar certo, saber se está ganhando, se está perdendo. Saber se está ganhando, se está perdendo. É importante isso. Mas, sinceramente, de qualquer forma, o organismo da gente, ele avisa, ele vem avisando até que ele para tudo. Ele é que nem meu carro, ele vai me parar daqui a pouco se eu não fizer uma grande revisão, assim, ele ficar uma semana no conserto para trocar um monte de coisas, porque eu vou ficar com ele mais um ano. É a melhor solução para mim, porque ele já está quitado, então não quero entrar numa dívida sem ter um aporte financeiro bom e duradouro, e eu vou acabando com ele. Até que ele desista de mim. Assim, cara, vai ficar tão caro que é melhor comprar um outro. Vai ficar tão caro um conserto. Qual o critério para trocar de carro? É essa que é a minha indagação. Qual o critério para... Valores, pô. Ai, cara, é uma dúvida, porque eu sempre fiquei pensando, quando trocar esse carro? E todo mundo
Até a minha esposa falava, Otelo, troca esse carro, troca esse carro, troca esse carro, uma buzina no- na minha mente, troca esse carro, troca esse carro, troca esse carro, e eu não troquei. Eu simplesmente não troquei porque eu não tinha o critério. Valores, o que que vale mais a pena? Vale mais a pena continuar com esse carro assim, ou gastar e pagar uma prestação de um ano aí de um conserto grande, ou pagar uma prestação de 10 anos sem saber se vai ter dinheiro para pagar. Não, tem que pagar, mas o pagar essa prestação do conserto do carro, o que que vai impactar? Ou pagar a prestação de um carro novo, o que que vai impactar? Qual é o impacto maior? O que que me prende ficar pagando? Eu vou hipotecar a vida mais uma vez? Porque quando a gente hipoteca a vida, a gente paga uma prestação e fica sem dinheiro até para ir à praia, para ter um carro. E aí tem um negócio que é calça de veludo e os fundos de fora. E a vida fica parada porque você vive para pagar o seu carro. Então essa conta tem que ser feita. Um processo decisório é preciso ser feito, ou seja, decidir entre a troca do carro e comprar um novo, ou fazer o que com o carro, para quê, inclusive. Quais são os valores envolvidos? É Maslow? Claro que é. No final, vira Maslow, cara. Eu quero um transporte seguro para quê? Para ir trabalhar, para ir comprar coisas, para satisfazer minhas necessidades fisiológicas, para tudo. E além disso, o que está além de Maslow? O dia a dia. O dia a dia, o meu próprio corpo está além de Maslow, além de Maslow, além. É o dia a dia mesmo, é a cognição está além de Maslow. Tá? É a terapia cognitivo-comportamental, está além de Maslow, de Abraham Maslow. Então vamos seguir no professor Alvarez, para ver se eu acho de repente alguma coisa interessante aqui. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa seguindo pelo jardim. Agora é um jardim do livro. O livro é um jardim onde a gente passa pelas coisas, imagina coisas, sabe, pensa e a empresa aparece na frente da gente, as pessoas, o pátio, uma catraca, a direção, os funcionários uniformizados, e tudo isso vem na mente quando a gente está aberto, quando a gente trabalha diariamente abrindo o sistema, criando um sistema para poder ler adequadamente e entender, tem abacaxi aqui. Um abacaxi aqui. Não tem como verificar a autenticidade das informações que eu falo. Não tem como. Vá ler o livro do professor. Então eu faço propaganda abertamente dele mesmo. Porque é um livro muito bom. Então, sistemas, olha, sistemas, organização e métodos, visão sistêmica e metodológica prática para a organização empresarial. Se ele botasse e pessoal, deixa essa parte pessoal que eu escrevo. Eu já estou falando sobre ela, trazendo do mundo empresarial para cá. Organização pessoal é a minha praia. Por quê? Porque eu estou me reorganizando todo dia. Então, e outra coisa, eu sei como me desorganizar e como reconstruir uma organização a partir da total mess, a partir de uma situação de um nó perfeito, nó górdio. E você vai resolver um nó górdio? Nem eu sei, eu fico soando um pouco pretensioso até em falar isso. Mas devagarinho as coisas estão melhorando para mim, cara, eu não sei nem como. Com o trabalho, lógico, não tem outro jeito com o trabalho. Com o trabalho. Sobre o que é esse vídeo então? Finalizando sobre o que é? Sobre o que é? Que palavra-chave? Qual é a palavra-chave que mudou? Não mudou, cara. Autoestima, valores, nó górdio, reconstrução da vida. Você tem que reconstruir alguma coisa ou criar algo novo?
conversar sobre o livro, começar a ver a empresa, imaginar o livro, sabe, se divertir com isso, destravar a sua sabedoria interna, porque tem sabedoria. É sobre nada, esse vídeo é sobre nada. Nada, é sobre paz mesmo. Mas a paz não está vindo assim não, não é. É sobre, é sobre a inexistência do fim. Não tem fim. E eu caminhei pensando nisso, gente, o que importa não é o fim do processo, é cada fase. Na vida só temos fases, fases, fases e situações que mudam. A gente vai perder o emprego, todo mundo vai perder o emprego, ou vai se aposentar ou não vai e vai morrer. Todo mundo vai ficar imprestável para a humanidade em algum momento. Não, não vai não. Não vai não, sabe por quê? Pode ser que aquela pessoa até que já morreu sirva de inspiração para alguém. Eu falei do Mandela, não foi? Mandela. Alguns presidentes eu não posso falar. Não posso falar, desculpe, mas não vai servir de inspiração, mas serão lembrados pela história. A história talvez lhe faça justiça, talvez. A verdade talvez seja falada depois. Isso marca para mim uma maneira de falar da vida diferente, com mais tranquilidade, tentando olhar para fora, ver a vida mesmo, assim, ver o supermercado, ver o que eu tenho que fazer, ver o hospital, pensando, cara, eu não fui no hospital hoje de manhã, fiquei gravando direto sobre medo, sobre... Será que eu procrastinei? Tudo é valores, tudo é valores. O que era mais valoroso para mim? Não sei. A segurança de sair, e sair com tranquilidade. Então eu errei hoje, eu errei. Era para eu ter saído e gravado depois. Errei sim. Eu arrumei meu quarto, trouxe tudo para cá, comecei a gravar e poderia ter ido, poderia ter sido atendido já e voltado com mais papéis, com mais coisas para anexar no sistema que não estava pronto. Eu priorizei o sistema do que a consulta médica, porque de alguma forma eu achei que dá para levar até segunda-feira. Olha, que pretensão, porque todo mundo tem sintomas, todo mundo tem dores. Julguei que eu poderia levar até segunda-feira e tá aí, agora é só segunda-feira. Tá feito e não tá não feito e não feito está feito. Não fui no médico hoje. Já que eu estou aqui pensando na empresa que o professor Alvarez fala, e pensando nas cartas do tarô que estão do outro lado, eu gostei dessa arrumação aqui, está melhor até do que no outro quarto. Ele fala de tudo um pouco, de como ler a vida, né? Como ler a vida. Isso é tão importante, como ler a vida. O que que eu... Greve dos caminhoneiros. A pessoa já sai para o supermercado e já compra alguma coisa, porque ela já sabe ler. Ela soube ler e já sabia, ó, cara, vai faltar carne. Toda vez que tem greve do caminhoneiro, passa 30 dias, falta carne. Até porque a carne está dentro do caminhão que está parado, né? Saber ler a vida é muito importante. Saber ler a vida. Saber ler a vida é muito bom. O interessante do livro é que o interessante é o degrau mesmo, que as coisas necessitam, de ter. Tudo tem que ter fases, tudo tem que ter fases. Isso é uma das coisas mais importantes, assim, mais importantes. Tudo tem que ter fase. Porque senão fica tudo muito grande, difícil de processar, de evoluir. E a vida não flui. Essa que é a ideia, a vida não flui.
Ele não flui. O professor, eu agradeço aqui o livro Sistemas, Organização e Métodos, mas eu vou mudar para o tarô de volta. Eu vou simplesmente falar, gente, é dominar isso aqui mesmo, dominar aquele instinto selvagem. Dominar a imaturidade tem que ser dominada, mas não se domina uma imaturidade, se realmente se cura a imaturidade. Se conecta com a dor. Se você conseguir conectar uma imaturidade com a própria dor, ela se cura sozinha, porque vai tocar e vai doer. E essa é a cura, é a consciência da dor. Quando a gente tem consciência da dor, não, Otelo, mas quando, cara, a consciência da dor é uma coisa, a dor é outra coisa. A consciência da dor é o colorido da dor. Cara, essa frase ficou tão bonita, né? A consciência da dor é o colorido da dor. Essa eu tenho que escrever. A consciência da dor é o colorido da dor. Consciência da dor é o colorido da dor. Nossa, bonito. Porque se a gente não tem consciência, não dói. Porque, na verdade, existe um dano. Existe um dano, e a palavra dano é importante. Dano é importante. Dano. A palavra de dano é importante. Porque existe um dano que dói. Existe um dano que dói. Não uma dor que tem cor, na verdade, na prática e na verdade. Existe um dano que dói. Um machucado que dói. E o machucado que não dói pode continuar pode continuar abrindo. E por que não doeria? Tudo dói. Não. Tem coisas que não doem. Existem danos que não doem. Não. Tudo dói. Porque o dano foi causado por um excesso. Esse excesso é o que existe, o excesso. E o excesso tem que ser expelido. Se a dor não doeu, o dano existiu ainda. E ele teve uma causa que levou a abrir uma ferida ao acidente. Tudo tem causa. A dor tem que doer mesmo. E ela é específica, então ela leva a gente para a solução. A dor tem que doer. Existe o dano e existe a dor. Isso é outra conversa. Outra conversa. E para não gerar danos, é importante a gente ir para a rua. Ir para a rua. Já que hoje eu não saí, então vamos resolver como é que a gente vai para a rua, então. Vamos confiar no Deep Blue. Nosso Deep Blue. Como prosseguimento dessa conversa, é muito natural isso, a gente entrar realmente no que fazer na rua. Porque a gente já planejou tanto. Cara, o planejamento está doendo, está causando um dano que está gerando uma dor. Uma dor. Uma dor.